Você sabe a diferença entre navalha e navalhete? Não? Então vou falar de cada um deles e os prós e contras de cada um. Vambora! Já faz bastante tempo que eu fiz um vídeo aqui no canal falando exatamente sobre a diferença dos navalhetes existentes hoje no mercado. São vários os modelos, desde os mais simples de plástico até os modelos mais sofisticados de aço, com cabo de madeira e tudo mais. Mas eu percebo que muita gente ainda tem dúvidas sobre a diferença entre os dois modelos. E eu estou falando da navalha e do navalhete. Eu vou apresentar cada um deles aqui e vou listar os prós e contras de cada um. Eu vou começar pela navalha. É esse instrumento aqui utilizado antigamente pelos barbeiros, que consiste em um cabo geralmente de madeira, de marfim ou de osso e uma lâmina inteiriça. Diferentemente dos navalhetes de hoje, que possuem uma lâmina descartável, esse aqui ele tem uma lâmina inteira que não é descartada. Ela mesma é amolada e afiada e produz o corte. É um equipamento pouco utilizado hoje em função da sua manutenção bem elevada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Já o navalhete é um aparelho muito mais difundido hoje em dia e aparentemente ele parece muito com a navalha. A única diferença é que aqui não existe afiação nessa parte. Aqui você tem um encaixe para você colocar a lâmina descartável, né? E aí você coloca aqui, fecha, e aí você pode usar. Nesse caso aqui ele está sem a lâmina. E alguns deles também possuem cabo de madeira, cabo plástico, cabo de marfim ou até de osso. Então basicamente a diferença entre eles é essa. A navalha possui a lâmina incorporada, né, no próprio aparelho. Já o navalhete ele depende de uma lâmina descartável para poder ser utilizado. E vamos aos prós e contras de cada um desses modelos, e eu vou começar com a navalha. E o primeiro pró da navalha é que ele é um aparelho extremamente afiado. A afiação, na verdade, vai depender muito de que materiais você vai utilizar para fazer essa abrasão, para fazer essa afiação. Porém, ela pode ficar extremamente afiada, cortando muito melhor do que uma lâmina dessas que você compra descartáveis. E como segundo pró, é bem óbvio esse, é que ela não necessita de troca de lâminas. Ou seja, esse equipamento ele já está completo, você não precisa trocar, ter substituição de lâminas para utilizar. Bom, agora vamos aos contras. Essa ferramenta aqui, ela é bem mais cara do que um navalhete comum. Um aparelho como esse daqui, por exemplo, você pode encontrar na faixa de R$50 até 400, 500, 600 reais, dependendo do modelo ou das características dele. Como segundo contra, ele tem o fato de que ele exige uma afiação constante. A amolação nem tanto, mas a afiação tem que ser constante. Como ele é uma lâmina que ela é extremamente afiada, ou seja, o fio dela ela é muito fina, ele tende a entortar, a envergar durante o uso, ou às vezes de repente você esbarrou em algum lugar e aquele fio entortou. É por isso que os barbeiros antigamente, e esse equipamento ainda é usado até hoje, utilizam aquele strop, que é aquela tira de couro, que é justamente para você passar a lâmina sobre ela e você acertar esse fio que entortou. Então, como ele é bastante fino e ele entorta, você vem e acerta novamente aquele fio. Então você tem que estar constantemente afiando ela para ela ficar certinha e cortar perfeito. E esse é o terceiro contra desse equipamento. Ele exige um investimento muito alto em material para você manter esse equipamento aqui afiado e amolado. Você vai precisar de pedra de amolar, que é uma coisa extremamente cara, ela varia entre 100 e 300 reais, uma pedra simples para você amolar isso aqui. Ele vai precisar de pasta para amolar, você vai precisar do strop para você passar, entre outras ferramentas que você vai acabar adquirindo. Então ele acaba sendo um produto que ele tem uma manutenção muito cara. E como um quarto contra, você tem uma limitação de uso desse equipamento aqui em barbearias, por exemplo. Ainda assim, para você usar, você precisa manter todas as normas de higiene dele, o que é bem chata. Você vai precisar de pelo menos um equipamento de ultrassom para poder remover a sujeira devidamente dele e uma autoclave para você colocar isso aqui dentro de um plástico adequado e colocar ele a temperatura alta para matar qualquer germe, qualquer vírus, qualquer bactéria. Isso porque a gente está falando de um equipamento que não tem substituição de lâmina. Então, se você usar isso aqui num cliente, você cortar um cliente, por exemplo, você precisa esterilizar isso aqui, ele precisa estar
virgem novamente, ele precisa estar completamente esterilizado para você usar em outro cliente. Senão seria a mesma coisa que você usar uma gilete, uma lâmina num cliente e depois usar a mesma gilete no outro. Então, se você quiser fazer uso profissional desse equipamento aqui, você tem que estar dentro das normas, ter toda essa aparelhagem para poder esterilizar isso aqui devidamente e você ter pelo menos um número suficiente para você estar sempre revezando entre os clientes. Bom, agora vamos falar dos prós e os contras do navalhete. E como primeiro pró, a gente tem o preço dele, que é muito mais em conta. Ele pode variar de R$10 nos modelos mais simples de plástico, com uma liga bem fina, bem simples na ponta, até os modelos mais caros, vão custar R$200, R$300, dependendo da composição dos materiais que envolvem ele. Como segundo pró, você tem a facilidade de encontrar esse tipo de equipamento. Cara, online é muito fácil você encontrar. Você encontra isso aqui também em lojas que vendem produtos para cabelo, né? Essas lojas de cabeleireiro, por exemplo, sempre tem vários modelos à disposição, então acaba sendo um produto muito mais fácil de você adquirir. E como terceiro pró, você tem a questão que ele pode ser usado perfeitamente para uso profissional sem problema algum, uma vez que você tem a troca das lâminas que são utilizadas aqui em cada cliente. Mas é claro que por mais que você faça a substituição da lâmina entre um cliente e outro, o ideal é você higienizar adequadamente essa região, porque a lâmina ela sempre fica muito rente ao corpo do navalhete. Então, se você acidentalmente cortou um cliente, o sangue, enfim, a contaminação que possivelmente pode passar para aquela lâmina, não vai só para a lâmina, ela vai para o corpo também desse navalhete. Então, o legal é você sempre higienizar ele adequadamente depois de cada uso. E como quarto pró, você tem a manutenção extremamente barata desse tipo de aparelho, que na verdade ele só requer as lâminas para substituição, que é um item muito barato. Uma caixinha, por exemplo, com 5 lâminas, você compra R$5 ou até menos que isso se você comprar em grande quantidade. Então é um item muito barato para você ter e a manutenção é extremamente barata. Bom, e como contra, na verdade, eu só vejo um item que é a substituição constante das lâminas que você vai utilizar para barbear. Mas, como eu falei anteriormente, é um item muito barato, uma caixinha de lâminas é muito barato, então vale muito a pena. Se você for utilizar ele para seu uso próprio, pessoal, você não precisa substituir a lâmina a cada uso. Você usou uma lâmina agora, por exemplo, você pode lavar ela adequadamente, secar com papel e guardar para usar outras vezes. Você não precisa utilizar ela e jogar fora no primeiro uso. Não, ela ainda vai poder ser usada algumas outras vezes. Então eu particularmente gosto de utilizar o navalhete, que no final das contas ele tem a mesma pegada, ele tem a mesma nostalgia de você utilizar uma navalha. Diferente de um barbeador comum, né, um safety razor, por exemplo, esse aqui já tem um formato bem mais parecido com uma navalha, é fácil de usar, a manutenção, como eu falei, é bem barata, então é o aparelho que eu uso sempre que eu vou precisar raspar essa região aqui em cima, enfim, fazer uma depilação qualquer. Caso você tenha interesse, eu vou deixar o link de alguns modelos de navalhetes e navalhas aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, se você curtiu, dá aquele seu like bacana, aproveita para se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ajuda a fortalecer aqui a nossa comunidade. Obrigado por assistir esse vídeo até o final, até o próximo vídeo.